No silêncio da noite, sob a sombra das oliveiras do Getsêmani, uma figura solitária se ajoelhava em profunda agonia. Era Jesus, o Filho de Deus, o escolhido para a missão mais importante da história. Suas lágrimas, como pérolas preciosas, rolavam pelo seu rosto, expressando uma dor indizível, um fardo pesado demais para qualquer ser humano suportar. Naquele momento de profunda angústia, Jesus, o escolhido, chorava. Ele derramava lágrimas não por si mesmo, mas pela humanidade perdida, pelo sofrimento que o mundo carregava. As lágrimas de Jesus no Getsêmani nos revelam a intensidade do amor divino, um amor disposto a se entregar por completo, mesmo diante da dor e do abandono. Cada lágrima que ele derramou era uma prece silenciosa, um clamor ao Pai em favor daqueles que ele amava. Naquele jardim, a dor e o amor se entrelaçavam em um mistério profundo, um mistério que nos convida a contemplar o significado do sofrimento e a força da fé. Assim como Jesus, os escolhidos de Deus também choram. Enfrentam provações, lutas e perseguições por causa de sua fé. Suas lágrimas, porém, não são em vão. Elas são sementes de esperança, regadas pela promessa de um futuro glorioso. Cada lágrima derramada por um escolhido é um testemunho da fidelidade de Deus, um lembrete de que Ele está presente em meio ao sofrimento e que jamais abandona aqueles que o amam. Ser escolhido por Deus é um privilégio imenso, mas também uma grande responsabilidade. Os escolhidos são chamados para serem luz em meio às trevas, para levar esperança a um mundo sedento por justiça e amor. Carregam em seus ombros o peso da missão, a tarefa de anunciar a verdade e confrontar as obras do mal. Muitas vezes, essa jornada é marcada por lágrimas, por momentos de dor e solidão. As lágrimas dos escolhidos são um clamor por justiça, um pedido de socorro a Deus em um mundo que muitas vezes parece ignorar o sofrimento e a opressão. São um lembrete de que a injustiça e a maldade jamais prevalecerão, pois o próprio Deus se levanta em defesa dos que o amam. Cada lágrima derramada por um justo é um apelo ao coração de Deus, um pedido para que ele intervenha e restaure a ordem em meio ao caos. Mas as lágrimas dos escolhidos também são um sinal de esperança. Elas nos lembram de que Deus está atento ao clamor dos aflitos e que jamais os abandonará em suas lutas. A Bíblia nos diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Podemos encontrar consolo e força na certeza de que Deus recolhe cada lágrima em um odre, como um tesouro precioso, e que um dia enxugará da nossa face toda lágrima. Quando um escolhido sofre, o próprio universo parece lamentar. A natureza se compadece, os céus se cobrem de tristeza e uma aura de pesar paira sobre a terra. A dor de um justo é sentida não apenas por aqueles que o rodeiam, mas ecoa por todas as esferas espirituais, chegando até o trono de Deus. A Bíblia nos ensina que existe uma profunda conexão entre todas as coisas criadas e que o sofrimento de um afeta a todos. Podemos observar essa realidade em diversos momentos da história bíblica. Quando o justo Abel foi assassinado por seu irmão Caim, a própria terra clamou por vingança. Gênesis 4, 10. Quando Jesus, o justo por excelência, foi pregado na cruz, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou ao meio, e muitos mortos ressuscitaram. Mateus 27, 51 a 52. Esses eventos demonstram que a dor de um justo não passa despercebida aos olhos de Deus e que o universo inteiro se comove diante do sofrimento dos escolhidos. Essa comoção universal é um testemunho da importância dos escolhidos no plano divino. São como pilares que sustentam a justiça e a verdade no mundo. E sua dor ecoa como um alerta para a necessidade de arrependimento e mudança. A cada lágrima de um justo, o universo se curva em respeito, reconhecendo a grandeza da fé que os sustenta e a importância de sua missão.
marcados pela fé, testemunhos de sofrimento e superação. A história da humanidade é repleta de exemplos de homens e mulheres escolhidos por Deus, que enfrentaram terríveis provações por causa de sua fé. Homens como José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que se tornou governador do Egito pela graça de Deus. Mulheres como Esther, que arriscou a própria vida para salvar seu povo do extermínio. E tantos outros heróis da fé, como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente, que se mantiveram firmes em sua fé, mesmo diante da morte. No presente, também encontramos inúmeros exemplos de cristãos perseguidos por sua fé em diversas partes do mundo. Em países onde o cristianismo é proibido ou perseguido, muitos sofrem discriminação, perseguição e até mesmo a morte por se recusarem a negar sua fé. Suas histórias são um testemunho vivo do poder da fé e da fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. Esses exemplos nos inspiram a perseverar em nossa caminhada cristã, mesmo diante das dificuldades. Nos ensinam que a fé verdadeira é provada no fogo da adversidade e que é nos momentos de maior dor que experimentamos a força e o consolo do Espírito Santo. As lágrimas dos escolhidos, derramadas em meio ao sofrimento, transformam-se em sementes de esperança, que frutificam em vidas transformadas e em um testemunho poderoso do amor de Deus. O preço da crueldade, enfrentando a ira divina. Aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus, que os perseguem, caluniam e tentam impedi-los de cumprir sua missão, se colocam em uma posição perigosa. A Bíblia nos adverte que Deus é um Deus de justiça e que não deixará o pecado impune. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, declara o Senhor. A história está repleta de exemplos de pessoas e nações que sofreram as consequências de maltratar os escolhidos de Deus. Faraó, que endureceu o coração contra Moisés e o povo de Israel, viu seu exército afogado no Mar Vermelho. Herodes, que mandou matar os meninos de Belém na tentativa de assassinar o menino Jesus, foi consumido por vermes e morreu em agonia. Deus é paciente e misericordioso, mas também é justo. Ele não tolera para sempre a maldade e a injustiça. Aqueles que persistem em seus maus caminhos e que se opõem aos planos de Deus, colherão o fruto de suas ações. A escolha é nossa. Podemos nos unir aos escolhidos de Deus e sermos abençoados, ou podemos nos opor a eles e sofrer as consequências. À medida que nos aproximamos do fim dessa jornada, é crucial refletirmos sobre os pontos principais que discutimos. A angústia dos escolhidos, suas lágrimas clamando por justiça e a dor que ressoa através dos tempos são testemunhos poderosos de sofrimento e superação. Enfrentando a ira divina, percebemos que a justiça de Deus é implacável para aqueles que se opõem aos seus escolhidos. Agora, mais do que nunca, é nosso dever como cristãos não apenas reconhecer essas verdades, mas agir em defesa dos oprimidos. Precisamos ser a voz dos que não têm voz, orar fervorosamente pelos perseguidos e apoiar ações concretas que tragam alívio e esperança aos necessitados. Enquanto refletimos sobre o impacto espiritual das lágrimas dos escolhidos, lembremos que cada lágrima é uma semente plantada no solo da fé, clamando por justiça e compaixão. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, promovendo a justiça e a misericórdia onde quer que estejamos. Que este vídeo inspire a todos nós a sermos mais atentos, mais compassivos e mais ativos em nossas comunidades, levando a mensagem de amor e justiça de Deus a cada canto do mundo. Em defesa dos escolhidos, um chamado à ação. É nosso dever, como cristãos, defender os escolhidos de Deus. Não podemos ficar calados diante da injustiça e da perseguição. Devemos ser a voz dos que não têm voz, os protetores dos oprimidos. A Bíblia nos exorta a falar em favor dos que não podem defender-se, fazer justiça aos necessitados.
Existem diversas formas de colocarmos esse chamado em prática. Podemos orar pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo, pedindo a Deus que os fortaleça, os console e os livre da opressão. Podemos apoiar organizações que trabalham para levar ajuda material e espiritual a cristãos em necessidade. Podemos também usar nossa voz para conscientizar sobre a perseguição religiosa e mobilizar outras pessoas a se juntarem a essa causa. Defender os escolhidos de Deus não é apenas uma questão de justiça, mas também de obediência à vontade de Deus. Quando nos colocamos ao lado dos que sofrem, estamos servindo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.